Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras, tudo bem? E vamos para mais um vídeo aqui do canal em que eu trago um texto bíblico e faço a descomplicação desse texto, de modo que ele fique mais claro, para que você possa entender sobre o que o texto está falando. Vamos nessa? Bem, o texto de hoje está lá em Lucas 24:44, um texto aparentemente simples, não há muita dificuldade de compreendê-lo, mas há necessidade de que se faça uma contextualização para que mais claro ele possa ficar. Veja o que o texto diz, lá em Lucas 24:44, diz assim: A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, o que Jesus está dizendo? Ele foi questionado, né? E aí ele responde que era importante que se cumprisse tudo o que estava escrito acerca dele na Tanakh. Né? O que é a Tanakh? É a lei, os escritos e os profetas, ou seja, em todo o Antigo Testamento. Então, quando você ouvir falar por aí que o culto ele precisa ser cristocêntrico, que a pregação precisa ser centrada na obra e pessoa de Cristo, que os louvores precisam ser centrados na obra e pessoa de Cristo, que todo o culto precisa ser centrado na obra e pessoa de Cristo, Jesus está dizendo aqui, ó, era importante que se cumprisse tudo que falava acerca dele, ou seja, nós precisamos olhar para o Antigo Testamento e olhando para o Cristo prometido. E aí eu trouxe alguns outros textos para a gente melhor entender como isso deve ser feito. Lembrando que o princípio fundamental de interpretação bíblica, ou um pilar da interpretação bíblica, é esse que nós estamos vendo aqui, todas as escrituras é sobre Jesus Cristo, e o outro é que a Bíblia ela responde a si mesma. Então a gente vai ler aqui alguns textos bíblicos para a gente poder tentar entender como é que funciona você enxergar Cristo no Antigo Testamento, por exemplo, né, em que ele está apenas prometido e não manifestado, né, porque a manifestação do Salvador só é vista nos Evangelhos. No Antigo Testamento nós temos apenas a promessa, tá? E como que as pessoas do Antigo Testamento eram salvas? Essa pergunta ela é muito corriqueira, né? Por crerem na promessa de um Messias, do Salvador. Né? Então veja o que diz lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, no versículo 26, a partir do 27, diz assim: Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. 28. Estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou-lhe: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro e, como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Ou seja, o etíope eunuco está lendo o profeta Isaías e ele não consegue entender. Será que o profeta está falando de si mesmo? Será que o profeta fala de outra pessoa? Então Filipe, ao ser interpelado, pedindo que fosse explicada essa passagem, então ele responde que era acerca de quem? De Cristo Jesus. O profeta Isaías estava falando daquele Messias prometido a Adão lá em Gênesis 3:15, né? Gênesis 3:15. Veja um outro texto aqui interessante, que está lá em Gênesis 3, no capítulo 3, no versículo 21. Veja o que diz. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Vamos tentar refletir um pouco nesse texto aqui. Aqui é Gênesis 3, estamos falando da queda. Adão desobedeceu a Deus.
lembrando que tanto Adão quanto Eva, eles estavam nus, eles não se enxergavam, eles não tinham vergonha de estarem nus, e após eles desobedecerem a Deus, o que acontece? Eles percebem que estão nus e se sentem envergonhados. E aí eles coseram folhas para cobrir as suas partes íntimas, as quais estavam expostas ali. Ou seja, eles perceberam que estavam nus após terem desobedecido a Deus e aquilo os envergonhou. Então, o que acontece? Deus aparece no jardim e aí diz aqui o texto, ó, fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Fez Deus vestimentas de peles. Peles de quê? De animal. E aqui nós começamos a pensar no seguinte, se houve a necessidade de que peles de animais cobrisse a vergonha de Adão e de Eva, o que nós podemos entender? Que o animal aqui foi sacrificado. Houve a necessidade de que sangue fosse derramado para que o pecado do homem fosse coberto, não que a genitália fosse coberta, né? Mas ali é a ideia da percepção de ver que o outro estava nu, transpareceu, ou melhor, deixou às claras que eles tinham desobedecido a Deus. Tanto que Adão e Eva, quando percebem que estão nus, eles pegam folhas, eles coseram folhas para cobrir a sua nudez, ou seja, eles mesmos querendo cobrir a própria vergonha. E Deus vai falar, ó, não, vocês não conseguem cobrir a vergonha de vocês. Só quem pode fazer isso vai ser eu. Então Deus vai lá, sacrifica um animal, o sangue é derramado, pega a pele desse animal e cobre a nudez de Adão e de Eva. E o que nós vemos então? Deus matando um animal. Não sei se foi cordeiro, que tipo de animal foi, né? Mas o fato é que o animal foi morto. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, quem foi que Deus matou? Porque quem matou Cristo não foi o diabo. Quem matou Cristo foi o próprio Deus. Deus quem matou Cristo. E Deus sentiu prazer nisso, se sentiu satisfeito nisso, porque naquele momento estava sendo feito a justiça. Por isso que o profeta Isaías vai dizer assim, lá em 53:10, a Deus agradou moê-lo, ou seja, fazer justiça. Então aqui mais uma vez nós vemos, já em Gênesis, aqui no início, sendo que lá em Gênesis 1, na criação, quando cria todas as coisas, nós já vemos a pessoa de Cristo ali, porque João vai falar que Cristo está ali presente, né? Gênesis 15 é a promessa de Cristo. E aqui nós vemos Deus aqui como se fosse uma síntese da síntese da síntese do que foi a obra da justificação, né? Deus pegando o homem querendo esconder os seus próprios pecados e Deus dizendo, olha, vocês não vão conseguir cobrir o pecado de vocês. Então vai ser eu que vou fazer isso. Então Deus vai lá, mata o animal, há o derramamento de sangue, Deus pega a pele desses animais, cobre a nudez então de Adão e de Eva. E aqui a gente percebe então que Cristo está presente. Então poderia citar tantos outros textos aqui, mas a ideia é fazer um vídeo mais curto e não ia fazer sentido eu trazer vários textos aqui mostrando a presença de Cristo em todo o Antigo Testamento. Mas é isso, Lucas 24:44, Jesus está falando de que toda a Escritura é sobre ele, trouxe aqui dois textos, o de Isaías, aliás, o de Atos, quando o eunuco está lendo Isaías e Filipe explica que ele está lendo sobre Cristo, o Cristo prometido, olha sempre para o Antigo Testamento como o Cristo prometido. E também vemos aqui em Gênesis 3:21, quando Adão tenta cobrir a própria nudez, Adão e Eva, e Deus fala, vocês são incapazes de fazer isso. Quem vai fazer isso vai ser eu, o próprio Deus, e vemos Deus matando um animal, o sangue sendo derramado, então Deus cobrindo com a pele daquele animal a nudez, simbolizando ali, apontando o que aconteceria mais adiante lá na cruz, Deus matando o próprio filho, fazendo justiça, o sangue sendo derramado do cordeiro e limpando o pecado do homem, tá bem? Então se você gostou, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho para que você possa ser notificado dos próximos vídeos que serão postados aqui no canal, e se você gosta mesmo aqui do canal, desses vídeos curtos, você pode colaborar se tornando membro aqui do canal por apenas R$ 4,99 por mês. Você se torna membro do canal e tem acesso à área de membros e cursos separados somente para membros, tá? Como, por exemplo, um curso de introdução à interpretação bíblica, né? Ainda, esta semana, eu devo estar postando a terceira aula sobre um outro curso explicando as heresias, que é somente para membros aqui do canal. Então você, além de ajudar no crescimento desse canal, você também ajuda no seu crescimento espiritual, porque conhecer acerca das verdades de Deus é crescer também espiritualmente, tá bem? Então, mais uma vez, curte, comenta, compartilha esse vídeo para que o YouTube entenda a relevância desse vídeo e possa sugerir a outras pessoas, tá bem? Então, que Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo vídeo, se Deus assim o quiser, porque se Ele não o quiser, certamente não acontecerá.